gente vai continuar a nossa série sobre João. Eu vou te convidar a ler a sua Bíblia em João capítulo 5. E algumas pessoas vão ficar com raiva de mim por causa dessa palavra aqui, mas é uma bênção. Amém? Muita gente aprendeu errado sobre esse texto aqui. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vocês estão prontos? Amém, gente? Amém. João 5. Semana passada eu peguei, no final do culto eu falei contei uma historinha. Vocês lembram da historinha? De Satanás no trono. Gente, teve gente que ficou com raiva de mim, de verdade. Meu irmão falou, nunca mais volta a se ver. Só falando que Satanás está no trono de Deus. Mentira, foi uma parábola, gente. Amém? Amém? Tá bom. Como vocês entendem? Então, vamos lá. João, capítulo 5. Gente, eu tenho que indicar um filme para vocês antes da gente começar aqui. Vocês já assistiram O Movimento de Jesus? Ou em inglês, Jesus Revolution? Está no HBO Max. Não posso pensar na cena que é pirataria. Pode passar. Mas, gente, assiste esse filme, pelo amor de Deus. Nossa, eu assisti ontem, meu coração está cheio de alegria, o culto já está diferente, assim, sabia? A gente precisa, às vezes, ter contato com algumas coisas que aconteceram para a gente avivar a nossa fé. E eu quero que você assista hoje, que hoje está no gol, né? Tempinho assim, ó, liga lá na televisão. Vou ser comissionado, vou descolar um código do HBO, aí vocês assinem o meu código e eu recebo desconto. Brincadeira, gente, isso não. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta dela. Ali costumava ficar uma grande multidão de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava essas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de ser agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eu vou ler até aqui e depois a gente continua lendo. Deixa a Bíblia aberta aí. Gente, existem algumas possibilidades nesse texto aqui. E a gente vai considerar todas elas. Eu sei que alguns irmãos já ouviram pregações de que Deus desceu em Betesda e curava pessoas lá e tal. Eu também sei que uma mentira contada, muitas vezes, se torna o quê? Verdade. E já falei de algumas mentiras que aprisionam a gente. E ele já fala também sobre sermos libertos dela, desse tipo de pensamento. Mas nesse caso aqui, isso é uma possibilidade. Primeiro porque a gente acredita que existia um período de silêncio, o silêncio de Deus. Certo? É uma página em branco aí na Bíblia entre Mateus e Malaquias. Aí esse período interbíblico, não haviam manifestações de Deus de forma alguma. Aí a minha pergunta é, se não existia manifestações de Deus de forma alguma, como que um anjo descia lá e agitava as águas? Uma outra possibilidade, só para a gente pensar junto. Israel era um país miserável, então, nesse momento aqui. E Roma, direto, vinha com seus governadores, seus governantes, e adentravam a cidade de Jerusalém. E adentravam as cidades no geral, porque era um império, eles governavam sobre aquilo e, de certa forma, estava certo, eles tinham que gerenciar as crises dentro de Israel. E quando eles chegavam, existia um método de maquiar esse problema de desigualdade, de um monte de gente na rua, um monte de doente na rua. Sabe qual que era? Tem um anjo que vai agitar a água lá em Betesda. Eles recolhiam todos os doentes, isso é histórico, tá? E eles levavam para Betesda para limpar a cidade no momento em que os governantes entravam lá. Eles falavam, ó, que cidade linda. Não tem doente aqui, não tem enfermo aqui. E a galera estava toda aguardando as águas se agitarem lá em Betesda. E Betesda, para você saber, eu tive a oportunidade de ir lá. Lá em Betesda, e é lá mesmo, está no mesmo lugar, é o lugar certo. Porque tem um lugar errado e tem um lugar certo. Eu fui no lugar certo mesmo. Aí tem um símbolo pagão em cima do tanque, porque de fato é um tanque pagão. Então as pessoas iam até lá, e esse jovem que estava aqui, ele estava há 38 anos lá. Ele estava um tempão lá sentado,
Porque ele acreditou em uma mentira. Ele ficou lá aguardando algo acontecer que nunca ia acontecer. Que nunca o anjo ia descer lá e agitar as águas. Não há relatos de cura nisso, não há relato histórico disso. Há um acréscimo no texto aqui que a gente lê. Esse acréscimo não existe na Bíblia grega, que é que um anjo descia de tempos em tempos e agitava as águas. Essa partezinha é um acréscimo. O tradutor da Bíblia, ele acrescentou isso. Porque a gente sabe que a palavra de Deus é aquela original, as traduções têm suas falhas. Então, cara, o cara acreditou durante tanto tempo em uma mentira. Durante tanto tempo ele depositou a fé dele em algo que não ia acontecer, que não era aquilo que Deus tinha prometido a ele. Aí agora a gente vai continuar lendo, vamos lá? Lá tinha uma grande multidão de doentes, aguardando o movimento das águas. Verso 4, é o acréscimo. Quando desceu o anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas serem agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um que estava ali era paralítico e fazia 38 anos que estava ali. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro vai e desce antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e passou a andar. Então Jesus vai até aquele lugar, inexplicavelmente. Por que Jesus ia entrar no tanque de Betesda, cara? Um tanque pagão. Por que ele ia até aquele lugar? Porque tinha uma ovelha perdida. Alguém cujo nome estava escrito no livro da vida desde a fundação do mundo estava lá dentro, sendo enganado. E é incrível porque esse diálogo aqui, ele mostra muito sobre como está o coração dos paralíticos. Jesus chega até ele e pergunta para ele: você quer ser curado? Um cara doente, consciente, 38 anos, que está ali, na frente daquele poço, aguardando as águas se movimentarem, sofrendo, ele responde o seguinte: eu estou sozinho, Senhor, eu não tenho ninguém. Percebe que a resposta não tem nada a ver com a pergunta? Jesus não perguntou quem estava com ele, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E aquele homem mostra uma dependência de alguém, uma solidão, uma rejeição dentro de si. Afinal de contas, ser um paralítico nesse tempo era tido como uma maldição do próprio Deus. Ele era tido como um pecador, alguém que merecia estar naquela condição, que merecia todo o sofrimento que tinha porque era um pecador. E os que o acusavam não, né? E aí aquele homem, sozinho, naquela condição, recebe a visita do Senhor Jesus, a fim de que Jesus o tirasse daquele aprisionamento, daquela prisão da mentira. Jesus tinha um interesse naquele homem, tinha um interesse em salvar aquele homem, em cumprir a sua palavra, resgatando aquele homem do império das trevas e trazendo para o reino da sua maravilhosa luz. Um homem dentro de uma nação inteira. Quão grande é esse amor, não é? Existem algumas prisões que sempre elas são repetidas ao longo da história da igreja. Sempre. E elas aprisionam muitas pessoas por anos. Elas aprisionam pessoas de coração bom, que foram, de fato, tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, que tiveram um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, que ouviram, que dobraram seus corações para o Senhor. Alguns que até querem a Jesus, querem servi-lo, mas no meio do caminho é colocado um monte de regras, um monte de situações que ele precisa aplicar para que ele então possa servir ao Senhor. E dentro dessa concepção a gente vai falar de algumas mentiras aqui, que são contadas muitas vezes e que nos aprisionam, mas que o Senhor Jesus fez isso por uma alma, e Ele certamente vai fazer isso por nós. Ele certamente vai nos tirar do engano, da perdição. Amém? Eu vou separar só algumas aqui para a gente conversar sobre elas, tá bom? Vou começar com a mais polêmica: cobertura espiritual. Vocês estão prontos para isso? É a primeira mentira. Porque cobertura
É só de boa. Cadê? Vamos lá, gente. Um jeito bom que as pessoas têm de trazer ou de conseguir o controle sobre outras pessoas é colocando um peso sobre elas de que elas nos devem algo. Então, eu vou dar um exemplo. Chegou um casal destruído na igreja. Eu aconselhei esse casal, eu ajudei eles, eu estendi a mão para eles. Eu os aconselhei, por causa do conselho não teve divórcio. Deus teve misericórdia, Ele usou a palavra e cuidou desse casal para que eles pudessem permanecer juntos e construir uma vida juntos. É maravilhoso isso, não é? Aí de repente esse casal, sei lá, por algum motivo, fala assim: pastor, a gente está mudando de cidade e a gente vai ter que frequentar outra igreja. Aí o pastor fala assim: não, vocês não podem mudar de cidade. Sabe por quê? Vocês me devem o casamento de vocês. Eu aconselhei quando você precisava. Eu fui lá, o cara que estendeu a mão, você tem que ser grato a mim. Você aceitou Jesus na minha igreja. Se não fosse eu ter aberto a minha casa lá atrás e colocado lá um monte de gente dentro da minha casa para fazer o culto, e depois a igreja cresceu e veio parar aqui, se eu não tivesse feito isso, você não teria conhecido Jesus. Logo, você me deve. Você tem que ser grato a mim o resto da tua vida. E aí, dentro desse aprisionamento, é o seguinte: eu preciso, pastor, ir fazer uma viagem. Por que você me deve? Você tem que vir até mim pedir satisfação, dar satisfação. E falar para mim: pastor, eu posso ir viajar nesse fim de semana? Como que está a programação da igreja para eu poder ir viajar essa semana? Aí o pastor fala que sim ou que não. Eu posso, pastor, casar tal dia? Não, é esse dia, você vai ter que mudar a data do seu casamento. Pastor, eu posso... Cara, eles têm que ficar pedindo autorização. Eu sei que muitos de vocês já viveram, outros não, mas existe isso, tá, gente? Tem que ficar pedindo autorização para fazer as coisas da vida. Sei lá, pastor, eu tô indo no banheiro. É 2, número 2, tá? Pastor, eu tô indo beijar minha esposa. Tudo você tem que ir bater continência e falar. O problema disso é que geram pessoas imaturas, dependentes. Pessoas que para orar dentro da sua casa tem que chamar um terceiro. O pastor tem que vir orar pelo casamento dele, não é o homem que ora. É o pastor que tem que orar pelo emprego dele, não é ele que vai lá, levanta as mãos e ora dentro do trabalho dele. Ele não aprende isso, ele aprende a ser dependente. E para o pastor é interessante, porque você sempre vai vir buscar e os seus problemas todos são resolvidos da seguinte forma: pastor, eu tenho um problemaço no meu casamento. Você precisa entregar uma oferta, meu irmão, pelo teu casamento. Sabe por que o teu casamento está perturbado? E tem coisas que só são liberadas no mundo espiritual pela sua oferta no altar. Vem com o envelope, em nome de Jesus. Você vai. Ela não está aqui hoje, porque eu posso arrebentar. Ela deve já escrever, André. Ou você chega com um problema financeiro e apresenta um problema financeiro. Pastor, eu estou passando por um problema financeiro. Sei lá, está faltando comida na minha casa, não consegui pagar as contas, atrasou. Aí sabe o que o pastor fala? Sabe por quê, meu irmão? O devorador está aí, pô. Você precisa, além de estar passando por dificuldade, entregar mais 10%. A igreja não vai estender a mão para você e te ajudar. Ela quer tirar de você de toda forma. E a cobertura, ela serve, na verdade, como um pedágio. É um pedágio, porque antes de falar com Deus, você tem que buscar consultar o seu guru espiritual. Aquele que vai te dar o aval para você continuar ou não, para você ir ou não ir. Aí eu olho para isso e essa é uma prisão que muitos de nós vivemos, gente. Mesmo que a gente fale: não, cobertura é só de boa. Não, cobertura espiritual não existe. Uma coisa é a aliança. Eu vou falar com ela assim: eu vou orar por você essa semana, meu irmão. E aí, você pode tratar isso como uma cobertura, porque eu estou orando pela vida dele. Agora, ele tem que dever satisfação a mim, um homem barbado, barba branca, ruga, dever satisfação para mim. Não dá, né, gente? Eu fico imaginando isso no reino de Deus, o funcionamento disso, se fosse verdade, no reino de Deus. Como que ia ser isso? Será que Paulo ia ter que bater continência todas as vezes que ele ia sair de uma cidade para outra? Dar relatório de como foi a viagem? Isso é um absurdo.
disso é que não tem nenhum respaldo bíblico. Não há nenhum respaldo bíblico. O termo nunca foi usado na Bíblia, não tem ninguém que fez isso, gente. Mas a gente ficou aprisionado nisso. Aí se a gente compra o carro, o pastor tem que ir lá e pôr o óleo no carro. Porque se não pôr o óleo, Deus não recebeu. Deus não protege o carro. E você não pode ir lá e orar pelo teu carro e agradecer e falar: Deus, é para fazer a tua obra. E Ele vai ouvir a tua voz como ouve a minha, irmão. Eu não me nego a orar pelo carro de ninguém. Amém? Oro por todos que trazem. Mas eu quero te falar que é um desperdício da sua oração. Porque você pode orar, você pode fazer isso. E Deus vai te ouvir, vai ser maravilhoso. E Deus vai ouvir isso, Senhor, você pedindo para que Ele proteja aquilo que você construiu com tanto esforço. Para que Ele livre do assalto, do homem violento. Ele vai gostar de ouvir a tua oração, sabia? Agora, se eu me colocar entre você e Deus para tudo que você precisa, eu virei um ídolo. Eu sou tipo aquela estatuazinha que o cara vai lá, dobra o joelho diante dela e pede para que ela interceda por você diante do pai, diante do filho, para que o filho vá com o pai ainda. E não é o meu papel, não é o papel de pastor nenhum. O que a palavra nos mostra é que nós somos o corpo de Cristo. É que pastor é corpo de Cristo. É que líder é corpo de Cristo. E que o único cabeça que nos cobre é o Cristo. Ele é o único cabeça da igreja. Ele é aquele que te cobre, Ele é aquele que te garante. Quando fala, Ele cumpre. Ele é esse. E nós somos o corpo, eu sou o corpo. Olha isso em mim. Nós somos o corpo. E cara, o pastor não é o cabeça, o pastor é o corpo também. Eu faço parte disso junto com vocês. E a gente está aqui junto para honrar Cristo. A diferença, o destaque é que eu assino os papéis da igreja. É minha parte no corpo. Eu sou o que está à frente para negociar, essa é a minha parte no corpo. Mas eu não sou mais importante do que o irmão que chegou antes e alinhou a cadeira. Eu não tenho mais autoridade espiritual do que esse irmão. Não tenho mais autoridade espiritual que ele. Sabe por quê? Porque eu fui lavado com o mesmo sangue que ele foi lavado. Glória a Deus. Eu fui tirado do mesmo inferno que ele foi tirado. Aleluia. Eu sou tão ruim quanto ele sem Cristo. E se Cristo é tudo em todos, então eu não sou nada. Quem vive em mim é Cristo. Cobertura espiritual é uma mentira, gente. Que contaram pra gente e nos aprisionou por anos. A igreja hoje vive uma cultura de cobertura espiritual. É uma cultura de centralização na liderança e autoridade espiritual. A igreja não é nossa, a igreja é do André. A responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é do André. A responsabilidade do louvor é do Lucas, do financeiro é do Adilson. É dele a responsabilidade. A gente não divide isso. Porque o que a gente quer fazer é sentar aqui e ter alguém que nos represente diante de Deus. Está igual o povo do Egito, chegando lá, saiu do Egito, conversou com Moisés e falou: Moisés, a gente quer ter contato com Deus. Deus manifesta e fala: Moisés, seja você o nosso intercessor. Fique entre a gente e Deus. Aí o que Deus falar, você vem e fala pra gente. E o que a gente quiser falar, a gente fala com você e você fala pra Deus. E a gente só fica de boa, porque a gente não quer essa relação com Deus. Isso é muita responsabilidade. Mas sabe quando a gente vai provar? Ainda que seja um renovo na nossa igreja local. E pode ser que vire um avivamento posteriormente. Sabe quando a gente vai provar isso? Quando o nosso coração for: essa é a nossa família. E a minha responsabilidade, ela é comum com a dos meus irmãos. E eu venho até aqui, não porque se eu não vier, Satanás vai mandar um raio na minha cabeça e me destruir. Não porque eu vou acabar com a minha vida inteira se eu não for. Não, não é isso. É porque a gente tem uma responsabilidade comum. Nós somos a família de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. E essa é uma prisão, uma mentira que é contada, muitas vezes se torna verdade. Aí a gente fica aguardando o resultado disso. É como um rapaz que está deitado 38 anos na beira de um poço, aguardando um anjo vir e agitar as águas. É a mesma coisa. Qual que é o resultado disso? Quando eu tenho cobertura, as portas do inferno não prevalecem contra mim. Porque as portas do inferno não prevalecem contra quem?
Contra quem, irmão? Vocês sabem esse versículo? Contra a igreja. Aí o que a gente imagina nesse texto? Sei lá, a gente invadindo o inferno e uma porta tentando segurar, mas a gente quebra ela. Ou o contrário, a gente imagina Satanás vindo sobre nós, mas a nossa porta está trancada porque o Senhor, ou a oração do meu pastor, ou alguém encobriu a minha vida, então agora eu estou protegido porque eu estou debaixo da cobertura. E se eu tenho cobertura, eu estou protegido de Satanás, porque a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Cara, mas você já leu esse texto? Você já tentou ler esse texto direito mesmo? A Bíblia não foi escrita em português. No caso, é em grego. E a palavra as portas do inferno, essa palavra inferno, é a palavra Hades, que é a mesma palavra que sepultura. Tradução literal: as portas da sepultura não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, você vai ressuscitar. Aí o que tem a ver com proteção, cara? A gente olha para isso, é uma distorção tão grande, e aí vai pegar um monte de outros textos que, se você for ler de verdade, você fala assim: meu, isso é uma mentira contada há muito tempo. E qual que é o resultado disso? O resultado é que eu espero que o Senhor me proteja de todo acidente, de todo assalto, de toda doença. E quando isso acontece, tem uma explicação. Porque eu fui pedir autorização para o meu pastor, mas mesmo assim o carro bateu. Aí sabe qual que é a desculpa? Você não teve fé o suficiente. Porque eu cobri tua vida. Você não orou direito, você não jejuou, não pediu direção para Deus. E a culpa é sua por isso. Não, mas espera aí. Quem já bateu o carro aqui, irmão? Levanta a mão. Quem já bateu o carro? Pode levantar a mão bem alto. Já bateu ela? Várias vezes, né? Eu já vi vários relatos. Cara, 50% já bateu o carro. Então vamos pegar uma estimativa aqui. 50% das pessoas que têm carro vão bater, irmão. É coisa que acontece. Aí você fala: mas o diabo se levantou. Não é que o diabo se levantou. Você se distraiu, mexeu no celular, alguma coisa aconteceu. Não foi Satanás que mandou a mensagem, não foi. São coisas que acontecem na vida. Ah, mas ficou doente, pastor, está com câncer, e é homem de Deus, é mulher de Deus. É, gente, tem gente que morre disso. E continua sendo homem e mulher de Deus. Mas aí a falha é: você não buscou oração direito, né? Sabe o que aconteceu? Sabe por que você está doente? Você saiu da igreja. Da igreja que você era. Aí o pastor olhou para você e falou: você não tem mais cobertura. Tá bom? Agora eu sou um bolo sem cobertura. Aí você sai. Aí você sai da igreja, e aí acontece alguma coisa com você. Sabe o que falam lá na outra igreja? Lá? É porque saiu da cobertura. Porque se tivesse na cobertura, não tinha acontecido isso, desviou. Olha lá. É, gente, cobertura espiritual é uma mentira que aprisiona a gente. Só que ela é contada tantas vezes, que se eu falar isso, vai ter irmão que vai se ofender. Vamos lá, uma outra mentira que é contada, que nos aprisiona. Essa prende a nossa liberdade, a nossa generosidade. É a mentira de que o devorador come as nossas finanças quando a gente não entrega o dízimo. Amém? Meu Deus, hein? Que todo mundo quer agora. Pastor, você não está preocupado? Olha, você aqui fala: pastor, você não está preocupado com as entradas da igreja? Ele não quis dizer isso. Vamos lá, gente. A gente não baseia as nossas contribuições aqui em Malaquias 3, no verso 10. A gente tem um podcast inteiro, de 2 horas, 2 podcasts de 2 horas, falando sobre o texto de Malaquias 10. O texto de Malaquias 10, em alguns trechos, são direcionados para o sacerdócio. E fica evidente quando ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que é a casa do tesouro? Quem sabe o que é a casa do tesouro aqui? Sabe disso? É o tesoureiro. A casa do tesouro é onde guarda o dinheiro. Você acha mesmo que o povo levava o dinheiro até a tesouraria? Eles levavam até o sacerdote. E quem transportava do altar para a casa do tesouro? O sacerdote. Aí ele fala: tragam todos os dízimos para onde? Então, em algum lugar entre o altar e a casa do tesouro, estava sendo desviado o dinheiro. Aí, quem tem que pregar isso?
É o povo virado para lá, falando: pastor, você tem que pegar o dinheiro e levar para a tesouraria, safado. Porque está indo para o restaurante, Isso aí. está indo para o teu carro, está indo para a cadeira da igreja, sei lá, para alguma outra coisa, não está chegando na casa do tesouro. Aí na hora que o necessitado vem e pede ajuda, a igreja não tem como ajudar, porque não está na casa do tesouro, não está lá na tesouraria, não está sendo destinado para o que deveria ser destinado. Aí a gente olha o texto, a lógica que colocam é extremamente avarenta. Mas um dia a gente tem uma aula de escatologia que fala só sobre esse texto. Aí você vai entender que ele está falando sobre fim dos, uma coisa nada a ver, cara. Nada a ver com nada. Aí ele fala assim: provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador. Eu sei de cor, porque já preguei muito isso. Me arrependo, por isso que eu falo contra hoje. Aí a nossa lógica é: o dízimo é um investimento que, quando eu entrego, Deus me dá um seguro de que os meus bens não serão consumidos, e mais, de que Ele multiplica sem medidas na minha vida. Cara, de verdade, se você não entrega o dízimo nessa lógica, você é um trouxa. Você vai entregar 10%, Deus vai proteger tudo, e ainda vai te derramar bênçãos sem medidas. O melhor investimento do mundo. Aliás, pegar 20% e entrega. Aí a nossa lógica, a gente fica guardando, a gente entrega e fica guardando a multiplicação. Entrega o 10, vamos ver o que vai acontecer. E aí a lógica é, na matemática, a matemática é de Deus, amém, irmãos? Então a matemática é 1 menos 1 é quanto? 0. Essa é a matemática de Deus. Não, a matemática de Deus, 100 menos 10 é 200. Não é, Deus não é burro. Deus sabe que 100 menos 10 é 90. Aí o que a gente ensina aqui na igreja é o seguinte: você está disposto a entregar 10% da tua renda e ficar com 90%? Não tem bênção para ser derramada sobre a tua vida. A bênção vai ser você ver a luz acesa, as crianças com bom lanche, o som funcionando, as contas pagas. Essa é a bênção. Agora você vai estar com 90%, irmão. Você vai estar com menos. E aí o estímulo à generosidade é correto, mas do outro jeito a gente estimula a avareza. A pessoa entrega por avareza. Eu entrego porque é um negócio, eu entrego porque eu exijo, faço prova de Deus, viu? Deus, dei o dízimo, não aceito passar por dificuldade porque eu dei o dízimo. E ficou com menos. A gente vai se frustrando na expectativa das águas se moverem. Porque a gente acreditou na mentira, na cobertura, puta, não protegeu, no dízimo, não prosperei. Aí tem mais mentira contada, mais um monte de mentira. Mas a gente vai falar só de mais algumas, tá? Mais duas. A gente falou sobre cobertura espiritual, sobre dízimo, e agora a gente vai falar sobre comunhão e igreja. Aí dentro desse conceito a gente fica magoado, a gente fica chateado pra caramba. Poxa, exploraram a gente, fizeram de Deus um comércio, fizeram da igreja um comércio, fizeram de Deus um charlatão. Estou chateado e vou ir para casa agora, e agora eu vou servir a Deus online. Eu vou ligar a minha internet, vou assistir o culto, vou entregar até minha contribuição para a missão ou cesta básica para os vizinhos, mas não frequento mais, porque eu não quero mais me relacionar com os meus irmãos. E aí tem uma mentira contada por trás disso, de que você é a igreja, afinal de contas, né? Eu sou a igreja, então eu não preciso frequentar, porque isso daqui, essas paredes, não é a igreja. E realmente, aqui é uma casa. Antes foi uma fábrica de vela aqui. Amém? Então quando era uma fábrica de vela, era uma fábrica de vela. Agora que a gente está aqui é uma igreja. E de fato, gente, você é o templo do Espírito Santo e em você habita o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Mas quando a gente vai falar de igreja e comunidade, não tem como você ser sozinho. A igreja não é você. A igreja somos nós. A igreja é o ajuntamento dos santos, a família de Deus, o corpo de Cristo. Então a importância de nós congregarmos está lá em Hebreus, no capítulo 10, né, Diogo? É isso mesmo? Versículo 15.
Confere aí. É 10, 15 no 10. É 10, se não me engano é 9 ou 15. Tá entre esses dois aí. Mas vai falar que a gente não pode deixar de congregar, como alguns irmãos têm feito, mas conforme o dia do Senhor se aproxima, a gente tem que acentuar a nossa vida de congregação, de estar junto. Ah, pastor, mas a igreja é difícil andar com pessoa, mas fácil andar com animal. Você está certo, gente. Você está certo, é mais fácil andar com cachorro. Meu cachorro, eu estou cheio de pelo aqui, que ele estava abraçado comigo antes de eu vir. É mais fácil andar com o cachorro. É mais fácil você cuidar do seu papagaio. Só que o chamado de Deus para nós é lidarmos com a igreja, com o povo de Deus, com gente. Esse é o nosso desafio. Aí essa mentira é contada tantas vezes, tem gente que não congrega mais e está falando, Deus abençoa eu nas minhas prostituições. Não vou falar a palavra que ela falou. Vocês viram isso aí na internet? Uma irmãzinha que era irmã, saiu da igreja, começou a vender foto e filme na internet. E ela falou assim: eu sou salva pela graça de Deus. A graça de Deus me salvou. Eu não preciso nem ir para a igreja. Eu não preciso estar em lugar nenhum. E Deus me abençoa na minha palavra. É essa a mentalidade da galera. E ela vai para o mesmo inferno que o outro que fala assim: não, eu sou a igreja. Não preciso ir não. Não tenho paciência com pessoas, na bateria social é curta. Não quero me relacionar, não quero lidar com comunidade de novo. Sofri pra caramba e agora. E você pode contar o seu sofrimento e o que for. O plano de Deus para o seu povo continua sendo ter uma família aqui na terra. Mesmo que você tenha sido machucado, mesmo que você tenha sido ferido, que tenham te exposto, que tenham te destruído, mesmo assim, a ideia de Deus para o corpo de Cristo, para a família dele aqui na terra continua. E a tua salvação não depende de frequentar a igreja, mas frequentar a igreja e ter prazer nisso é um sinal de que você é salvo. É um sinal de que Deus te salvou mesmo, te arrancou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz dele. Isso é maravilhoso. Então a gente falou sobre 3 mentiras. E qual que é o resultado disso, né? A gente também aguarda alguma coisa de que Deus nos salve na nossa casa. A gente aguarda o movimento dessas águas, ainda que seja escatológico. Quando Jesus voltar, eu vou ser salvo. Só que o treta disso é que quando ele voltar, ele veio salvar a sua noiva, o seu corpo aqui na terra. E eu não conheço uma pessoa que não frequenta, não está em uma comunidade local que está bem. Eu não conheço. Não posso estar errado. Eu estou falando que eu não conheço, nunca vi alguém falar assim: não estou em lugar nenhum, não estou frequentando igreja, mas eu oro todo dia, dobro meu joelho, tenho vida com Deus, tenho experiência com Deus, evangelizo, tenho uma vida espiritual ativa, leio a Bíblia. Duvido, não tenho. A expectativa é: eu vou ser salvo um dia. E aí quando ele vem, ele olha para esses e fala: não te conheço, não te conheço, eu sou demônio em meu nome, não te conheço, não sei quem você é. As nossas expectativas diante da mentira são os resultados. É contado pra gente um monte de mentira que a gente aguarda o resultado dela. O desse homem que a gente leu aqui, a mentira era: vai descer um anjo, vai agitar as águas, e quem for jogado nele vai ser curado. Aquele homem por 38 anos acreditou nisso. Por 38 anos essa foi a esperança desse homem. Eu quero te dizer que qual é a tua esperança no Evangelho? Talvez a tua esperança esteja desajustada por causa de mentiras que você ouviu. A tua esperança seja realmente ter uma vida boa, próspera, com tudo bom, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é bem-estar, prosperidade, desenvolvimento pessoal. O Evangelho é terapêutico, moralista. O Evangelho é algo que me faz flutuar quando eu ouço. O Evangelho não é algo que causa transformação, mas aceitação. A gente espera. A gente tem a nossa esperança reduzida por causa das mentiras que a gente ouviu. Sabe como que o falso evangelho começa pregando? Ele começa pregando o seguinte: você é incrível, meu irmão. Você é maravilhoso. Você é um baita líder.
E por isso Deus te escolheu. Ele te escolheu porque Ele precisava de líderes assim na sua igreja. Ele te escolheu porque você fala bem. E porque você fala bem, Ele precisa de oradores na igreja. Então Ele te pega e Ele te faz falar sobre Ele na igreja. E porque você é bom, porque você é maravilhoso. Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho fala que Jesus sim amou o mundo. De tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho em prol de pecadores. O que matou Cristo na cruz não foi só o amor dele por você, foi o tamanho do teu pecado, que era digno de condenação de cruz. Ao olhar para o Cristo crucificado, você não tem que se sentir incrível, você tem que se sentir pecador. Você tem que olhar para aquela cruz e falar: aquele prego era na minha mão, aquela coroa era na minha cabeça. Eu sou o pecador da história, ele é inocente, mas ele foi no meu lugar porque me amou. Ele não te escolheu porque você sabe falar, não te escolheu porque você é um bom líder. Ele te arrancou do inferno, porque era para lá que você estava indo. Sendo um bom líder, sendo um bom orador, sendo um cara moral. Você estava indo para o inferno de braçada, achando que tua moralidade podia te salvar. Mas a única coisa que pode salvar é a graça de Deus, que expõe o teu pecado naquela cruz, que derrota o teu pecado naquela cruz, e que mostra o tamanho da tua ofensa para com Deus. Você acha mesmo que sua ofensa fosse pequena? Deus colocaria o filho dele na cruz e veria o sangue do próprio filho unigênito dele sendo derramado naquela cruz? Se tivesse outra resolução, Deus faria. Deus não fez. Por quê? Porque o sangue de bodes e de touros não era o suficiente para lavar o teu pecado. Tinha que ser o sangue do Filho unigênito de Deus, do homem perfeito. E diante dessa pequenez, nós nos relacionamos com o nosso Senhor, porque isso é a graça de Deus. A graça de que pecadores agora adentram a sala do Pai por um caminho feito de sangue, o sangue do Filho Jesus Cristo. E que agora, com ousadia, eles falam com o ser mais importante do universo, como se fossem seu Pai. Glória a Deus. O falso evangelho trouxe para a gente falsas expectativas. O verdadeiro evangelho, ele ajusta isso por meio do Cristo. Cristo veio até Betesda naquele dia. Ele veio até a fonte das mentiras e tinha um eleito lá dentro. E ele olhou para aquele homem. Ele falou: você quer ser curado? Você quer ser liberto dessa mentira e sair daqui para nunca mais voltar para essa mentira? Então levanta, pega o teu leito e sai daqui agora. Aquele cara imediatamente, o texto fala assim, se viu curado. Olha o texto, verso 8: levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca de vocês. Mas ele respondeu: um homem me curou e disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou que você pegasse a sua maca e andasse? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não sobrevenha sobre você. O homem foi contar aos judeus quem fora o seu quem o curara naquele dia. E aí, a partir do momento em que aquele homem é liberto, a religiosidade já levanta para querer destruir o cara. E aí eu quero te ensinar uma coisa: no dia que você conhecer a verdade e falar dela, você vai ofender um monte de gente. No dia que você pegar o seu leito e sair andando, vai ter um monte de gente que vai te questionar. Porque enquanto você estava preso na mentira, sentadinho, aguardando as águas se moverem, acreditando naquela mentira, estava tudo bem. Mas no dia que você levanta e anda, aí você tem que estar pronto. Vão te chamar de endemoniado, vão te chamar de desviado, vão falar que não tem mais cobertura sobre a tua vida, que você abandonou o Senhor Jesus, vão falar que é mentira o que você está falando.
vão trazer um monte de coisas do seu passado. Sabe como que acontece? É assim, você desacreditou, a mentira você abraçou a vida inteira. De repente você foi liberto daquela mentira. Aí você vai falar sobre a verdade, aí aquele que te acompanhou vai falar, mas o casamento desse cara é uma desgraça. Mas essa pessoa aí entrou na igreja depressiva, está cuspindo no prato que comeu. Jesus falou, levanta, pega o teu leito e anda. O cara levantou e saiu andando, e ele nem sabia quem que era Jesus. Depois Jesus fez questão, Deus que curou ele, fez questão de se apresentar a ele. Porque Deus não para na cura que ele fez na tua vida. Ele quer que você saiba quem ele é. Ele vai e se apresenta àquele homem. Ele fala com aquele homem. Agora, você foi lavado pelo sangue, você foi escolhido. Lá naquele tanque, não anda mais no pecado para não sobreviver sobre você coisa pior. E coisa pior não é dar medo no cara de ele ficar, ele era aleijado, agora ele vai ficar tetraplégico. Vai mexer sua cabeça. O que é coisa pior aqui? O que é coisa pior? Inferno, gente. Inferno. E aí Jesus sai andando de lá e, cara, eu fico pensando nisso. Como que aconteceu comigo? Como que aconteceu com você? Eu fui tão preso em algumas coisas, gente. Eu não sei que não é sobre isso daqui, mas eu preciso falar o que Jesus fez. Eu era tão preso em tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu era tão preso que vocês, alguns me conheceram. Sabe o que eu cheguei a falar? Se um dia eu sair dessa igreja aqui, você não vem atrás de mim porque eu estou endemoniado. Tinha gente que estava no culto quando eu falei isso aqui, ele está aqui hoje. Sabe o que eu já falei? Eu já falei que quem não dá o dízimo não é salvo. Sabe por quê? Ladrão não é do reino de Deus. Está escrito lá em Apocalipse. E quem não dá o dízimo é o quê? Segundo o que eles sabem. É ladrão. Logo, quem não dá o dízimo não é do reino de Deus. Eu era preso nisso. Eu estava sufocado nisso. Mas um dia eu estava na minha casa, um amigo falou assim, cara, você precisa ver uma série de um cara que eu estou acompanhando lá de Montemor. Eu falei, ah, é? Me passa. Aí ele passou, o nome da série era Evangelho para Evangélicos. Eu falei, ah, legal, deixa eu assistir aqui. Aí eu liguei e comecei a assistir aquilo. 2018, em setembro, eu comecei a assistir aquilo. E o cara começou a falar do Evangelho, do fato de Cristo ter morrido na cruz, do tamanho da minha ofensa, do meu pecado. E eu falei assim, caramba, eu sou evangélico, mas eu não conheço o Evangelho. Aí eu dobrei os meus joelhos e tudo mudou, gente. Numa oração. Como se Jesus tivesse chegado no tanque de Betesda e falado para mim, acabou a mentira, levanta, pega o teu leito e sai andando. Acabou. E eu quero falar para você nessa manhã o que aconteceu com você também. O Senhor te tirou da prisão da religião. As correntes que te aprisionavam lá em Betesda, que te faziam chorar na expectativa de algo falso. As mentiras que eram reforçadas, atrás de mentiras reforçadas, onde você acreditava que se questionasse algo disso, você que estava errado. A última mentira, e aí a gente vai falar a verdade sobre ela, é que Jesus salva a gente eternamente. Amém? Fica de pé no teu lugar e a gente vai falar isso e orar. Como que era comigo? Não sei com você. Eu fiquei 16 anos no tanque de Betesda. 16 anos. E eu sempre ouvi assim, se você não der resultado, Deus tira você e põe outro no teu lugar. Não é isso? Vai lá, não dá resultado para você ver. Deus tira você e bota um melhor do que você no seu lugar. Bota 10 melhor do que você no seu lugar. Porque a obra é de Deus. Mas se você não fizer, Deus coloca alguém melhor no seu lugar. E aí eu acreditava, André, acreditava o seguinte, que quando eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava salvo. E quando eu estava, por exemplo, tinha que trabalhar e não conseguia ir para a igreja,
eu sentia que eu estava perdendo a minha salvação. Ou quando eu tropeçava, ou quando eu falhava, ou quando eu errava, quando eu pecava, eu falava assim: caramba, eu perdi minha salvação, preciso pedir perdão para que a salvação volte aqui. Aliás, as minhas perguntas eram as seguintes para os meus líderes, né? Cara, e se um dia eu servi a Deus minha vida inteira, aí eu fui atravessar a rua, torci o pé, falei um palavrão e fui atropelado e morri, eu estou salvo ou eu estou condenado? Eu quero te falar que quando Jesus te salva, Ele te salva para sempre. E essa é a sua segurança. O jogo da mentira é o seguinte: se você não fizer isso, você vai perder sua salvação. O teu nome vai ser riscado do livro da vida. Se você sair, você vai perder a sua salvação. Se você não fizer desse jeito, você não é mais salvo. Então, peraí. Salmo 139. Quando você é uma massa informe, no ventre da tua mãe, o Senhor tinha escrito cada um dos seus dias, e pré-determinado todos eles, até o dia da tua morte. Ele escreveu o seu nome no livro da vida, não porque você fez certo, mas porque o Filho morreu por você. E Ele não vai tirar o teu nome do livro da vida porque não foi mérito seu que te colocou lá. Se não foi mérito seu que te colocou lá, nenhum demérito pode te tirar de lá. Ninguém pode te arrancar das mãos daquele que te salvou. Ninguém. O Senhor te colocou nas mãos dele. E você é salvo. E gente, quando eu digo isso, talvez na tua cabeça venha assim: mas e se eu sair daqui, pastor, e começar a pecar um monte, eu estou salvo? Não, você não está salvo. Porque o resultado da salvação é santidade. A santidade não leva à salvação, mas o resultado da salvação é: eu quero me parecer com Jesus Cristo. Eu quero me assemelhar ao meu Senhor, que escreveu o meu nome no livro da vida. Eu não saio daqui para pecar, eu saio daqui para me parecer com Ele, porque eu estou salvo. Mas eu estou seguro também. Os meus pais estão firmados sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Construir a sua casa sobre a areia, como a Thay falou aqui, é ter uma segurança em Deus tão grande, de que nada pode tirar o teu nome de lá. Nada, ninguém. As críticas que você recebe de pessoas que não compreendem sua fé agora, não podem tirar o seu nome do livro da vida. Os apontamentos de Satanás não podem tirar o teu nome do livro da vida. As suas dificuldades não podem tirar o teu nome do livro da vida. Você é pequeno demais para isso. Ninguém é capaz disso. E nisso há uma segurança eterna. Jesus, quando tirou aquele cara daquela marca, e ele se apresenta para aquele cara, ele coloca naquele cara uma marca poderosa, eterna sobre ele. E essa marca eterna é colocada sobre nós, desde antes da fundação. Ele foi atrás daquele cara que estava perdido, gente. Ele sabia que o cara estava 38 anos lá. Ele sabia do choro daquele cara, ele sabia que aquele cara estava sozinho. Ele conhecia a ovelha dele. Deus nos conhece, cara. Jesus nos conhece. Aí eu lembro que depois de orar, eu levantei, enxuguei as minhas lágrimas e chamei a minha esposa. E aí ela sentou na minha frente, ela não entendeu nada. Aí eu levantei na frente dela e eu falei assim: você precisa me ouvir. E ela estava em depressão ainda. Eu falei: você precisa me ouvir. Na cabeça dela e na minha era o seguinte: a gente tinha uma expectativa do evangelho falso. O evangelho falso dizia pra gente que se a gente o servisse direito, nós teríamos bem-estar, nós teríamos felizes. Naquela condição que a gente estava naquele dia, não era essa. A minha esposa estava de cama, de depressão. E aí eu falei assim pra ela: a promessa de Deus pra gente não é que você vai ser curado da depressão, é que Ele vai estar com a gente pra sempre, mesmo no dia da depressão. A promessa dele pra gente não é que a gente vai conseguir vender o nosso escritório e Deus vai dar 2 depois. Não é essa.
trocar religiosidade por religiosidade no meu coração. Uma por uma. Eu falei, Senhor, eu preciso ler a tua Bíblia sem lembrar de pregação nenhuma. Eu fui ler a Bíblia inteira sem lembrar de pregação nenhuma. Eu tenho uma sistemática minha desse tamanho assim, versículo por versículo. Eu lendo a Bíblia, fui escrevendo lá. E fiz isso em 5 meses. Porque eu estava sedento, com sede e fome do Senhor. Eu fiquei 16 anos em Bethesda, acreditando em mentira, tendo uma expectativa errada. O Senhor me arrancou de lá. Eu quero te dizer que se Ele te arrancou de lá, então não volta com devolve. Não volta, Deus te tirou de lá de uma vez por todas. Acabou. Agora, o que Ele quer de você, o que Ele quer da gente, é que a gente prossiga para o alvo, o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Que a gente vá adiante, que a gente cresça no conhecimento de Deus, na imagem do Filho desenvolvido em nós. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu posso te afirmar uma coisa. Deus não nos tirou do lugar que nos tirou para nós sermos qualquer um. Deus não nos tirou da mentira, da religião, para a gente aceitar isso e bater palma para isso. E falar, rouba, mas salva a alma. Fala heresia, mas salva a alma. Não. Está levando pessoas para o inferno. Porque o único caminho é Jesus Cristo. E o único meio, a única mensagem é o Evangelho da cruz. Não tem outra mensagem, é um caminho. É uma verdade. E essa verdade é uma pessoa que se apresentou a você para te arrancar do império das trevas, te trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Cara feliz, né? Imagina ele voltando para casa naquele dia, andando. Ué, mas você não estava lá preso. Você não podia nem participar dos jantares de família, porque você estava lá, você estava esperando o anjo se envolver, pô. Como que era a agenda desse cara na crença dele? A agenda dele era lotada, ele não podia sair de lá. Porque vai que ele sai e o anjo se move. Não tem jantar em família, não tem nada. Agora ele vai jantar com a família dele, não sabe. Agora ele vai no templo. Ele estava no templo. Agora ele está livre da mentira. Agora ele está livre da mentira. E se Deus nos libertou da mentira, não é para a gente parar de mentir só. É para você falar contra a mentira. É para você abrir a boca contra a mentira. Se dizem que o dízimo fecha a boca do devorador e você prospera, estão mentindo. Não é o dízimo, é o seu trabalho. É gastar menos do que você ganha. É isso que te prospera, isso é verdade. Se dizem para você que se você tropeçar, se você por algum motivo se enfraquecer, você não tem mais o seu nome escrito no livro da vida, é mentira. Se dizem para você sobre cobertura espiritual, é mentira. É mentira, estão mentindo. Estão aprisionando um monte. Mas eu creio, querido, que o Senhor Jesus, que me tirou do meio da mentira, vai tirar esses também de lá. A ação dele vai avançar. Amém? Eu estou aqui hoje, eu fico feliz, porque o Senhor me arrancou da mentira. Ele me arrancou de lá. Aí eu lembro que eu orava com alguns queridos. Eu saí sozinho. Aí hoje eu olho aqui, eu vejo a Evelyn e as pessoas que oravam. O Senhor arrancou da mentira. Eu vejo o Rafa. O Rafa arrancou de 2 mentiras. Uma atrás da outra. Eu vejo cada um aqui, eu não sei de onde Deus tirou a gente. Não vi. O Vi entrou na igreja, ele era ateu. Olha o que Deus falou com o Vi. A gente foi fazer uma noite da pizza. A gente fez pizza. E Deus fez um milagre da multiplicação das pizzas. Pode dar risada, mas foi isso mesmo. Não foi, Vitor? O Vitor era ateu e estava fazendo o negócio da igreja lá. Na hora que ele viu o negócio multiplicando, ele falou, mano, não é possível. Não é possível. Foi o jeito que Deus falou com ele. Mas o Deus que fez um milagre na vida dele se apresentou para ele depois. Eu sou o Jesus que multiplicou aquela parada lá. Eu sou o mesmo Jesus que multiplicou lá.
Eu não quero só multiplicar o pão lá. Eu quero salvar a tua alma eternamente. Eu quero que você saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. E essa é a nossa alegria. A nossa alegria não é o pão que Ele nos deu. A nossa alegria não é o resultado da nossa fé. A nossa alegria